Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a aula 10 e 11, né? Não é apenas uma correção, vou tentar também dar uma olhadinha aqui no conteúdo também, tá? Primeiro, a aula 10 falava sobre módulo, né, de um número inteiro. Gente, a matéria que eu passei pra vocês é do próprio livro didático de vocês, esse livro aqui, ó, A Conquista da Matemática, tá bom? Algumas pessoas estão já pegando o livro na biblioteca, né? Tem que ser de maneira agendada, tá? O pessoal da escola tá ligando para vocês irem recebendo o livro, tá bom? Não precisa arrumar confusão para ir lá, não. Eu tô enviando para vocês já as páginas do livro, tá? Então, ó, esse aqui é o capítulo 3 do livro de vocês. Por que que eu tô falando isso? Porque eu expliquei lá na plataforma, gente, não precisa copiar a matéria toda, tá bom? Justamente porque vocês vão receber o livro para ter, né, de apoio para vocês, ok? O que eu pedi para vocês é fazer um pequeno resumo, né? Colocar as coisas mais importantes no caderno, até para facilitar mesmo o estudo de vocês, tá bom? Vamos lá. Capítulo 3 fala sobre módulo. Quem é esse tal desse módulo, né? Bom, aqui ele vem com um exemplo primeiro, falando de dois amigos, Clodoaldo e João, que moram na mesma avenida, certo? Todos os dias eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. Aí tem aqui a avenida que eles moram. Aqui é o clube, certo? O ponto A indica o clube do bairro, o ponto a localização da casa de Clodoaldo, e o ponto B, a localização da casa do João, certo? Aí ele colocou aqui esse 4 e esse 6, é uma unidade de medida. Não sei se são quilômetros, se são metros. Eu sei que o Clodoaldo está a 6 unidades do clube e o João está a 4 unidades do clube, certo? Vou subir aqui um pouquinho. Além do esquema, né, pensando aí na avenida, ele resolveu colocar esse esquema na reta numérica, certo? Tem o 0, à direita os números são positivos, à esquerda os números são negativos. Sendo assim, o Clodoaldo mora... Opa, o Clodoaldo é o A, né? Mora a 6 unidades de distância do clube, né? E o João tá morando aqui no -4, que está a 4 unidades de distância do clube, certo? Percebe que quando eu falo em distância, eu não usei sinal, né? Ele tá aqui a 4 quilômetros, sei lá, do clube, né? 1, 2, 3, 4. Eu não preciso usar sinal, eu tô falando sobre distância, tá bom? Por isso que normalmente quando vai falar em módulo, a gente usa essa ideia da distância. Por quê? O módulo é o valor absoluto. Olha aqui. Módulo é o valor absoluto de um número, tá? Essa ideia de distância mesmo. Qual é a distância desse número até o zero? Então, independente, se for para cá, eu tô a 6 unidades. Se for para cá, eu estou a 4 unidades, independente do sinal, beleza? E o módulo é representado por essas duas barrinhas, tá, gente? Então, normalmente o exercício vai vir pedindo assim: qual é o módulo do número tal? Tá? Aqui eu tenho 3 exemplos, ó. O módulo de 0, como que é isso? Eu ponho o 0 entre as duas barras, e aí o que eu tô perguntando? Qual que é a distância do 0 até o 0? Né? Do 0 até o 0 não tem distância nenhuma, por isso que a resposta aqui ficou 0, certo? O módulo de mais 6 é o mais 6 entre as duas barras. O que eu tô perguntando? Qual que é a distância do mais 6 até o 0? A distância do mais 6 até o 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ok? Módulo de menos 4 é o menos 4 entre as duas barras. Tô perguntando qual que é a distância do menos 4 até o 0. 1, 2, 3, 4, independente de sinal, né? 4 unidades. Tudo bem? Então, gente, quando te perguntar o módulo, tá te perguntando a distância daquele número até a origem, até o 0, tá? Ah, professora, quando eu ver então que tá me pedindo o módulo, eu posso simplesmente pegar o número e esquecer o sinal para trás? Vai dar sempre certo? Vai, tá, gente? Vai dar sempre certo se eu pensar assim: qual é o módulo de mais 6? Esquece o sinalzinho, pensa só no número 6, né? Que o número tá falando quantas unidades eu estou distante do 0, né?
Então, dá certo sim, ok? Beleza. O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo. Realmente, esse 6 aqui, quando não tem sinal nenhum, ele é positivo, tá? Esse 4, quando não tem sinal nenhum, é positivo, ok? Tudo bem, gente, nessa página aqui sobre o módulo, que eu tenho que pensar nessa ideia de distância, tá? Então, essa foi a página 39 do livro didático de vocês. Vou virar a página aqui, ó. Essa outra página eu também enviei para vocês, tá? É falando agora sobre os números inteiros opostos ou simétricos. Qual é que é essa ideia de simétrico? Eu já tenho a ideia de distância, de módulo na minha cabeça. Então, vamos comparar aqui o mais 2 com o menos 2, tá? O mais 2, ele tá a que distância do zero? 1, 2. Vamos pensar que são passos, né? 1 passo, 2 passos do zero. E o menos 2? 1, 2. 2 passos do zero também, ok? Eu podia falar que o mais 2 e o menos 2 têm o mesmo módulo, né? Que o módulo do mais 2 é 2. O módulo do menos 2 também é 2, né? Então, eles têm módulos iguais. Logo, o mais 2 e o menos 2 são números inteiros opostos, tá? Eles estão a uma mesma distância do zero, porém, um para a direita e o outro para a esquerda, ok? Então, mais 2 e menos 2 são opostos ou simétricos, tá? Mesma coisa com o 3, o mais 3 e o menos 3. Eles são simétricos ou opostos, tá? O mais 3 tá 1, 2, 3 unidades à direita, o menos 3 tá 1, 2, 3 unidades à esquerda. Então, eles são opostos, ok? Se você vier aqui para baixo, ó, tem mais alguns exemplos. O mais 9 e o menos 9 são opostos ou simétricos, né? O mais 10 e o menos 10 são opostos ou simétricos, ok? E depois vem as atividades, gente. As atividades também enviei para vocês, né? A atividade a gente não faz no livro, certo? Então, eu vou passar aqui para o caderno para nós fazermos as atividades juntos, ok? Vou trocar aqui o livro pelo caderno, gente. Aí, aqui no meu caderno, eu fiz o que eu pedi para vocês lá na plataforma, olha só. Eu não falei com vocês? Façam um resuminho, não precisa copiar o conteúdo todo. Mas é importante você ter algum registro desse conteúdo, senão seu caderno fica só exercício, 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 né? Você tem que ter matéria ali também para você conseguir estudar por ele. Então, eu fiz um resumo de tudo que foi dito até agora, nesse capítulo. Eu coloquei aqui módulo. O que é módulo, né? É o valor absoluto de um número. Ele é representado com o número entre barras, né? Então, o módulo de mais 6 é 6. O módulo de menos 4 é 4, certo? Então, eu tenho exemplos aqui, se eu precisar consultar. Logo, o módulo é sempre um número positivo. Beleza. E também tenho aqui o resuminho de oposto. Pontos que se encontram à mesma distância do zero, mas em lados opostos da reta. Por exemplo, o menos 2 e o mais 2 são opostos, tá bom? Então, eu tenho aqui um breve resumo e quero que vocês façam assim também, tá, gente? Mas vamos para os exercícios. Vou subir um pouquinho aqui o caderno. Exercícios, então. Número 1, tá escrito assim. Observe a reta numérica a seguir. Eu fui e copiei ela aqui, ó. Dê a distância D. Então, vamos lá. Qual é a distância do mais 5 até o zero? O mais 5 tá aqui, ó. Até o zero. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui é o mesmo de estar te perguntando o módulo do 5, não é? Mas tudo bem, vamos lá. E a distância do menos 8 até o zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei para o outro lado, né? Mas ainda assim, 8 unidades, porém para o lado do negativo, para o lado esquerdo. Menos 3 ao zero. 1, 2, 3. Do 7 ao zero, o 7 tá aqui, ó. O zero tá aqui. 1, 2, pode ir riscando se quiser, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode ir riscando se for no seu caderno, né? Claro. Ixi, agora começa a ficar um pouquinho mais difícil. Aqui eu tava sempre comparando algum número com zero.
Agora, eu já vou comparar dois números aqui que nenhum dos dois é o zero. Do menos 2 ao 5. O menos 2 tá aqui, ó. E o 5 tá aqui, ó. Quantas unidades eu tenho entre eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Ok? Entre o menos 9 e o menos 1. Menos 9 e menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Tudo bem? Mais 2 até mais 7. Mais 2, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tá, gente? Eu tô indo riscando. Se você preferir, não precisa riscar, vai só contando, tá? O importante é que você entenda aí. Menos 4 até mais 4. Menos 4 até mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, gente? Então, aí na 1 ele pediu muito essa ideia de distância mesmo. Quantas unidades um número está do outro, tá? Virando a página aqui. Gente, se por um acaso... Ai, nossa, espera um pouquinho, professora, eu preciso pensar aqui na 1 mais. Dá pausa aí no vídeo. Olha direitinho, depois você continua, tá bom? 2. A 2 é muito tranquila. Escreva o módulo dos números. Letra A, mais 25. Tá lá, mais 25. Eu quero o módulo do mais 25. Então, eu vou escrever assim, ó. Módulo de mais 25. Então, qual que é a distância do mais 25 até a origem? 25 unidades. Escreva o módulo de menos 40. Módulo de menos 40. Qual é a distância do menos 40 até o zero? 40 unidades, ok? 3. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, que é 20. Quais são esses números? Uai, que número que o módulo é 20? E ele já tá me contando que tem duas opções de números que o módulo é 20. Moleza, né, gente? Quais números que estão a 20 unidades do zero? O mais 20 e o menos 20. Certo? Módulo de mais 20 é 20. Módulo de menos 20 é 20. Então, a resposta é menos 20 e mais 20. Ok? 4. 4 ainda dá para enxergar aí, né? Eu vou subindo o caderno. 4. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Aí eu até desenhei a reta aqui para ver se a gente consegue visualizar, tá? Módulo menor que menos 3. Deixa eu escrever o menos 3 aqui do ladinho para a gente sempre lembrar dele. Eu sei que os números têm módulo 3, né? Que o módulo de menos 3 não é 3. O mais 3, o módulo dá 3, e o menos 3. Não é isso? Então, quais números que o módulo vai ser menor que o 3? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, certo? Todos esses números têm um módulo menor que 3. O módulo vai dar sempre o 2, ou 1, ou 0, né? Então, a resposta. Quais os números inteiros que têm módulo menor que o módulo de menos 3? O menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1 e o mais 2. Estes são números que o módulo vai ser menor que o módulo do menos 3, tá? 5. Sabe-se que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do n? Qual é o oposto de menos 36? O oposto de menos 36 é mais 36. Essa eu também acho que foi bem tranquila, certo? Vou subir o caderno aqui para 6. Agora a 6, olha para ela. Um número inteiro é expresso por... Aí vem uma expressão numérica. 28 dividido por 4 menos 30.
Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então, qual é o oposto desse número? Eita, nós! Primeiro, essa expressão está representando um número. Eu tenho que descobrir que número é esse, tá? Vamos resolver essa expressão. O que eu vou fazer primeiro? A continha de dividir. 128 dividido por 4 dá 32. Agora, eu vou subtrair o 30. 32 menos 30, 2. Ah, então nós estamos falando sobre o número 2. Agora sim. Qual é o oposto de 2? Menos 2. Então, a resposta é essa aqui. Menos 2. Ok? Número 7. Agora é a última aí. Supondo uma reta numérica responde. Então, eu já até desenhei as retas numéricas aqui para a gente enxergar melhor. Letra A. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste de um ponto em linha reta? Então, eu imaginei aqui, eu tô nesse ponto que eu vou chamar de 0, tá? Estou imaginando que pro lado de cá é o leste, pro lado de cá é o oeste. Tudo bem? Que são opostos aí, né? Então, eu tenho um ponto a 90 quilômetros a oeste e outro ponto a 50 quilômetros a leste. Fiz a minha reta aqui de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, porque senão não ia caber, né, gente? Tudo bem fazer isso, mas tem que sempre manter o mesmo padrão e a mesma distância, tá joia? Então tá, ele quer saber quantos quilômetros tem entre este ponto e este ponto, certo? Podemos ir contando de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, tá? 140 quilômetros. Teria algum outro jeito, gente, de eu encontrar essa resposta 140 quilômetros? A distância do menos 90 até o zero, eu sei que é 90. A distância do zero até o 50, 50. Eu poderia ter feito essa soma, né, gente? 90 mais 50. Que daria 140 quilômetros. Ok? Aí fica a critério de vocês. Vai contando de 10 em 10 ou pensa também nessa ideia de somar as duas distâncias, tá? B. Quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? Então, aqui tá o zero. Coloquei lá o ponto menos 3 e o ponto 12. Novamente, podemos contar. 1, 2, 3, chegou no zero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seriam 15 graus de diferença, né? Ou posso pensar também em fazer uma soma. A distância do menos 3 ao zero, né? O módulo do menos 3 ao zero é 3. A distância do 0 ao 12 é 12, ou módulo, né? Então, se eu somar, vai dar 15. Nesse caso, eu tô falando em graus, né? 15 graus é a diferença aí entre os dois. Tudo bem? Virar aqui pra gente ir pra última, né, gente? A 7 vai até a letra C. E aí, acabou. 7, C. Tá aqui. Quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Essa eu coloquei até a reta aqui na vertical, pra gente ter mais essa ideia, né? Aqui no zero, ó, até desenhei uma área aqui pra nós, né? Aqui tá o nível do mar. Então, pra cima aqui são montanhas, né? Ah, podia estar falando de um pássaro voando aqui no céu, de um avião, por exemplo. E abaixo já é lá no fundo do mar. Podia estar falando de um peixe que tá aqui, um submarino que tá aqui, etc. Tá? Então, coloquei assim na vertical pra gente enxergar melhor. Então, quantos metros há entre 80 abaixo de zero? Então, 80 abaixo de zero é aqui, né? E 30 acima do nível do mar. 30 acima do nível do mar tá aqui. Novamente, posso contar de 10 em 10 aqui de novo, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ok, a resposta é 110 mesmo.
ou posso pensar em fazer uma soma entre módulos aqui, né? Do 30 até o 0, não tem 30? E do 0 até o menos 80? Tem 80 metros, né? Então, a resposta seria 30 mais 80, que é 110 metros. Aí fica a critério, né, gente? Como que vocês vão fazer aí, ok? Gente, essa aula era pra gente ter essa ideia de módulo. Ficou tranquila a ideia do módulo, gente? Valor absoluto, né? Distância, tem muito a ver com essas questões, tá? Então, para acabar aqui, por exemplo, o módulo de menos 80, a distância do 0 até o menos 80, que é 80, certo? Sem o sinalzinho, ok? Espero que tenha ficado tranquila a ideia do módulo. Se tiver alguma dúvida, pode me enviar aí por e-mail, pode comentar essa postagem na plataforma também, tá bom? E vou gravar agora o vídeo sobre o capítulo 4 da comparação, tá bom? Mas vou cortar aqui pra gente ir pro capítulo 4, ok? Em até pra vocês.